Continuem, irmãos, aplaudindo ao Senhor. Continue louvando. Não feche os seus lábios, abra a sua boca. Glorifique a Deus, solte o louvor dos seus lábios. Faça nascer o que está no seu coração. Ponha para fora a adoração. Faz bem, fica bem louvar o Senhor. Fica bem, faz bem louvar o Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus, aleluia. Nós te glorificamos, te adoramos. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Toda glória, todo louvor e honra sejam dados a ti, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus, o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, santo e poderoso. Queridos, amados, irmãos, amigos, bom dia, paz do Senhor. Bom, sempre bom estarmos juntos. Bom louvarmos ao Senhor. Vem uma semana, passa, vem outra semana, passa. Nós estamos aqui. Vai chegar um dia que vem uma semana, passa e não vem a outra semana, porque nós estaremos lá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estaremos com o Senhor. Essa é a nossa esperança viva. O apóstolo Pedro, ele diz: nós somos daqueles que aguardam novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E isso nos move, isso nos sustenta. Essa certeza nos sustenta. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. E a princípio eu quero ler 3 versículos na parábola do semeador e na interpretação, na explicação da parábola do semeador. E vou usar esses textos bíblicos para falar sobre as pessoas que são improdutivas na vida por causa da superficialidade. Aquelas pessoas que elas não têm raízes profundas nelas. Raízes de conceitos. Os conceitos não estão na profundidade da vida delas, estão superficialmente. E por isso elas também são superficiais nos relacionamentos. Então elas não se relacionam de forma intensa com as pessoas, de forma profunda. Seja o relacionamento espiritual, da comunhão na igreja, o relacionamento parental, da vida afetiva junto com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, não são profundos. Seja o relacionamento até com os amigos, a afetividade da amizade também não é cumprida na plenitude, elas são superficiais. Essas pessoas superficiais têm como característica a improdutividade. Elas não realizam coisas profundas. Assim como elas não são profundas, elas não realizam coisas profundas. Elas não são bem-sucedidas de fato. Os versículos que vão me dar base para conversar com vocês, para pregar para vocês sobre isso, é o versículo 4. Marcos 4, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Depois Jesus, à parte, explica o que ele estava dizendo aos seus discípulos. Aqui ele fala com muita gente junto dele. Mas depois ele explica o que ele tinha dito e a maioria das pessoas não entenderam. Versículo 14, ele explica essa parte. 14 e 15. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Vamos orar? Essa oração, Senhor, ela é a expressão da minha dependência para falar da Tua palavra e a expressão da dependência das pessoas aqui e daquelas que também atenciosamente ouvem a mensagem num hospital, no presídio, numa viagem, por meio das redes sociais.
É a expressão de dependência de Ti para entenderem e para receberem a palavra. Precisamos da revelação da inspiração. Aquilo que o Senhor tinha em mente quando homens foram inspirados a escrever. Aquilo que o Senhor queria que chegasse 2000 anos depois para nós, neste lugar, na zona norte de São Paulo. Queremos essa revelação. Não simplesmente a informação ou o conhecimento, mas a revelação da palavra ungida, da rema, do logos, da palavra que se cumpre, da palavra que é poderosa na realização, para que ela efetue em nós o teu propósito. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem tomar o lugar, podem se assentar. Nesse texto, irmãos, que vocês sabem, né? Todo mundo que lê a Bíblia, todo mundo que frequenta a igreja, conhece a parábola do semeador, que diante de mim tem vários pastores, pregadores, no meio de vocês também, tem pregadores aí, que provavelmente já pregaram essa palavra em algum lugar para alguém. Eu não vou me deter a toda a parábola do semeador, mas apenas nesse ponto específico dela. Jesus conta essa parábola para ensinar a necessidade e a nossa essência, a necessidade de sermos produtivos e a nossa essência se cumprindo quando nós temos realizações, quando nós fazemos coisas, quando nós realizamos coisas e damos resultado na vida. Desde a criação do homem, Deus já deixou isso claro. Nós percebemos que lá em Gênesis, ao criar Adão, ele explicou por que havia criado Adão. E criando Adão, ele estava criando uma natureza humana na terra. E ele explicou que ele criou o homem para ser produtivo. Ele criou as pessoas para serem produtivas. Produzir, realizar é a razão da nossa vida. E nós sabemos disso. Eu não precisava nem dizer para vocês, porque todo mundo sabe a sensação boa que a gente tem quando faz alguma coisa que dá certo, quando faz alguma coisa bem feita. Vocês não imaginam como eu fico feliz quando eu termino de lavar louça em casa. E eu olho aquele monte de pratos, copos, talheres, tudo limpinho no canto. Antes estava ali tudo na pia jogado, cheio de sobras de comida e coisas e tal, mas na hora que eu lavo aqueles pratos e termino de lavar, coloco lá, duas pessoas ficam felizes demais, eu e a Leonor. Eu fico feliz porque eu vejo uma realização. É algo pequeno, sim, mas em tudo na vida é assim. Você lava o seu carro e depois olha ele limpinho e tem um sentimento legal, um sentimento bom. Todo tipo de realização vem de encontro à nossa essência e mostra aquilo que nós somos e nos realiza também. Nos faz sentirmos-nos bem. Quando Deus criou o homem, Ele disse sobre a importância de ser produtivo em relação às pessoas. No capítulo 1 de Gênesis, esse é fácil de achar, né? No versículo 28, a Bíblia diz: Deus os abençoou. Agora, na sequência do versículo, vem o desdobramento do que é essa bênção. Sejam fecundos e multipliquem-se. Para quem não entendeu, façam filhos. Oh, aleluia, Deus já começou a tocar em alguém hoje. Façam filhos. Ele está falando sobre produzir na vida de pessoas, produzir pessoas e produzir na vida de pessoas. Então, fomos criados para produzir na vida de pessoas, para realizar em favor de pessoas, para fazer bem às pessoas. Depois nós vemos que Deus indica no capítulo 2, no versículo 5, Deus indica que Ele também nos fez pessoas para sermos produtivos sobre as coisas. Diz o texto: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Éden para o cultivar e o guardar.
Então agora Deus está ampliando o horizonte de ação humana e dizendo, além de vocês serem produtivos na vida de pessoas, vocês vão ser produtivos nas coisas. Vocês vão cultivar um jardim, ou seja, vão pegar algo e fazer isso ser produtivo, vão gerar vida em coisas. Então, no resumo, nós somos criados para gerar vida em pessoas e fomos criados para gerar vida em coisas. Então é parte da essência da nossa vida as realizações, é parte de nós realizar, produzir, fazer. Nós não somos fracassados, nós somos criados para isso. Toda falta de produtividade, nessa ordem, gerando vida em pessoas e gerando vida em coisas depois, indica a manifestação do pecado na nossa vida. Indica que o pecado está atuando em nós, que o pecado está dominando em nós de alguma forma, de alguma maneira. Ele nos amarrou, ele nos prendeu, ele se configurou na nossa forma de pensar ou na nossa forma de agir, mas o pecado tem a ver com isso, porque antes do pecado, Adão e Eva eram produtores de vida, eram realizadores, eram frutíferos, e nada os impedia. Não tinha crise, eles não tinham a cabeça voando, eles não tinham depressão, eles não tinham desânimo, eles não tinham nada, nada dessas coisas ruins. Eles foram criados para gerar vida em pessoas e para gerar vida em coisas, e eles viveram não sei quanto tempo fazendo isso. Quando entrou o pecado, eles começaram a gerar morte. Eles começaram a desfazer a vida. Já começou um com o outro não gerar vida. A Bíblia diz que eles sentiram vergonha um do outro. Eles já começaram a não se dar bem. Já começaram as confusões. Os DRs já começaram as lutas dentro do casal. E depois com seus filhos. E entre os seus filhos. E daí por diante começou o caos ser estabelecido quanto a relacionamentos e vida. E depois nós vemos que a terra começou a ficar confusa e virou o que é hoje. Porque também a vida nas coisas o homem deixou de colocar e começou a semear a morte. João no capítulo 15, no versículo número 16, o Senhor Jesus está falando dentro desse mesmo assunto de ser produtivo. Aqui ele está falando da videira e dos ramos, ele está falando da árvore que tem uns ramos, e esses ramos eles dão frutos. Então ele está falando sobre frutificação. No versículo 16, João 15, Jesus diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, ou seja, seja um fruto consistente. E depois vem um resultado maravilhoso. Se vocês estiverem dentro da essência de vocês, Jesus está dizendo, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concede. Então a oração, ela se torna infrutífera na vida das pessoas que são superficiais e consequentemente infrutíferas. Quando alguém está na sua essência sendo frutífero, gerando vida em pessoas, gerando vida em coisas, tudo que essa pessoa ora ao Pai, ela vai ter a resposta do Pai para ela. Vai ser feito. É lógico que essa pessoa ela está em comunhão com Deus, é uma pessoa que tudo que ela orar é no sentido de gerar vida, é no sentido de produzir vida, ela não vai orar para gerar morte. Porque ela é frutífera. Então por isso que Deus dá essa carta branca a ponto de dizer, tudo o que pedir vai ser feito, porque essa pessoa não vai pedir besteira, não vai pedir coisas egoístas, não vai pedir coisas mesquinhas, não vai pedir coisas erradas, porque o foco de vida dela é gerar vida, é produzir, é dar fruto. Então o Senhor vai estar ali com elas, vão ser sócios, e o Senhor vai atender às suas orações. Então irmãos, olha, próxima vez que você orar e achar que a sua oração está assim, não acontece nada, Deus não faz nada, pare de questionar Deus, questione você.
Questione o quanto você está dando de vida, quanto você está dando de fruto. Em vez de ficar, será que é verdade isso que Deus responde? Será que é verdade? Estou cansado de orar, não acontece nada. Para, e começa a olhar para si e dizer, eu estou gerando vida? Eu estou gerando vida em pessoas? Eu estou gerando vida em coisas? Eu estou dando fruto ou não? Porque há um condicionamento, vocês perceberam. Aquele que der fruto, tudo que pedir, o Pai vai conceder. Agora, essa frutificação que Jesus fala na parábola, nós precisamos dar uma olhadinha no processo da agricultura daquela época. Nós vemos que haviam vários tipos de terrenos na parábola e eles eram improdutivos e só existia um terreno produtivo. Nós estamos focando nessa mensagem aquela semente, aquele terreno superficial, aquele terreno à beira do caminho, foi o texto que eu li para vocês, em que a semente caiu e a semente ficou ali exposta, ela não penetrou na terra, ela não entrou na terra, e com isso ela não criou raízes, e sem a raiz, vocês sabem, não dá para nascer a árvore, e sem a árvore não existe fruto. Então ficou superficial, a semente ficou na superficialidade. Assim como a semente na terra, Jesus explica, é a palavra de Deus no coração humano. Quando a palavra de Deus fica na superficialidade, o que eu chamo de superficialidade? O que eu entendo por superficialidade? Quando a palavra fica no conhecimento, quando a palavra fica na informação, quando a palavra fica na admiração, quando a palavra fica apenas no sentimento. Mas quando ela não se aprofunda, passando por tudo isso que eu falei, e chegando no coração e criando raízes. O salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz o seguinte: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Primeiro efeito de alguém que não é superficial é não pecar. É o primeiro efeito de quem não é superficial. Por quê? Porque a palavra entrou e criou raiz. O salmista entendeu isso claramente. Olha, ele não tinha toda a doutrina que nós temos. Ele não tinha um culto todo domingo de manhã para ouvir uma mensagem. E mesmo assim ele entendeu. Se a palavra penetrar na minha vida a ponto de se enraizar no meu coração, o primeiro efeito não é produzir um fruto para as pessoas ou um fruto nas coisas. O primeiro efeito é produzir um fruto em mim, ou seja, o fruto de não pecar, o fruto da santidade. É o primeiro efeito de uma pessoa que não é superficial. Então a primeira coisa que nós temos que lidar na vida é com essa questão de pecado. Como é que eu estou? Eu estou vivendo uma vida de pecado? Então não adianta, o resto da mensagem não adianta. Porque se peca é porque a palavra não entrou no coração, não criou raízes, e se não criou raízes, então não vai dar outros frutos, nem nas vidas das pessoas. Vocês já viram como tem muita gente que tem até boa intenção, que quer gerar vida nos outros, mas não consegue? Vocês já viram como tem gente esforçada? Como tem gente dedicada, como tem gente que, não, eu vou cuidar bem daquela pessoa, eu vou gerar vida nela, mas não consegue. Por quê? Irmãos, é um gatilho automático. Quando a palavra vem, entra no coração, cria raízes. A pessoa passa a querer, eu não quero pecar, e eu não vou pecar. Eu vou viver com Deus, eu vou viver na intimidade de Deus. Eu vou amar Deus sobre todas as coisas, eu não vivo sem Deus. Aleluia, é Deus a minha essência, eu preciso de Deus, eu quero Deus. Quando a palavra entra na pessoa, cria raiz no coração, o gatilho é acionado automaticamente. Ela não tem que se esforçar para gerar vida nos outros, ela não tem que se esforçar para gerar vida nas coisas, ela cumpre Gênesis 1:28 e Gênesis 2:15 com tranquilidade, porque ela não é fruto mais de esforço, é natural, porque ela não peca. A palavra gerou nele vida, fruto,
a santidade, a comunhão com Deus. E aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. A palavra de Deus, ela quando entra na nossa vida, no nosso coração, ela entra numa linha de produção. E todo mundo, eu acho que todo mundo sabe, deixa eu só lembrar, ou então talvez explicar para alguém que não sabe como que é a linha de produção. Alguma coisa vai ser feita, um carro, uma roupa. Na produção industrial, o que acontece? Tem várias etapas a serem cumpridas, e uma após a outra, numa sequência lógica. Na linha de produção não vai se colocar o botão na camisa antes de que sejam costuradas as mangas, ou seja, montada a camisa. Enfim, cada parte tem o seu lugar e vai sendo feito, vai sendo trabalhado, uma vai desenvolvendo a outra. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela entra numa linha de produção, para poder chegar no fruto, para poder chegar na vida das pessoas e na vida das coisas, que é o que mais nos interessa. Fala a verdade, não é isso, gente? Não é isso que nos interessa? A gente não quer viver bem nos relacionamentos com as pessoas perto da gente, família, amigos, irmãos. A gente não quer ter aquela alegria, aquela comunhão, aquele prazer. É o que a gente mais quer. A gente também não quer ser produtivo, a gente não quer ter um bom negócio, não quer ter um bom salário, não quer ter um bom carro, não quer ter uma boa casa, não quer ter coisas na vida, não quer realizar coisas. É o que a gente quer. Mas a gente quer pular as etapas da linha de produção. A gente quer receber uma palavra no domingo. E, bom, eu recebi a palavra, joia, primeira parte, veio a palavra para mim. Segunda parte, exista um pastor que põe a mão na minha cabeça, eu saia dali mudado. Minha casa saia mudada, meu emprego saia mudado, meu carro saia mudado, minha mulher saia mudada, meu marido, meu filho, sai tudo mudado. A gente quer pegar assim a palavra de Deus. Eu fui no culto, ouvi a palavra. Agora eu já quero o resultado. Já saí pela porta olhando para ver se em vez daquele Chevette 78 já tem um Compass 2023 ali na porta. Deus mudou o carro enquanto eu estava aqui ouvindo a palavra. A gente quer isso. A gente quer. Não dá certo, gente. Não vai dar certo. Vamos ficar frustrados. Porque quando a palavra vem, ela entra numa linha de produção na nossa vida. Entenderam? Ela entra numa... E tem uma etapa após a outra. Deixa eu ajudar vocês a entenderem esse processo, essa etapa. Vamos voltar para Marcos capítulo 4. Agora nós vamos olhar versículo 10 a 12. Tem aí na tela o que eu digitei? Tem, olha lá. Preciso que vocês fiquem atentos no que está negritado, grifado. Nós vamos ver a palavra de Deus na linha de produção em 5 etapas na nossa vida. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. O 11. Jesus disse a eles, olha lá, está negritado o que ali? Dado conhecer, né? Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. O 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Vamos olhar do 10 de novo o que está negritado. Vamos olhar 10, 11 e 12. O 10, eu não vou falar na ordem que está, versículo 10, 11 e 12, mas eu vou falar na ordem da vida de produção daqui a pouco. O que está negritado ali, vocês podem ler comigo? Estavam juntos dele. Agora no 11. Agora no 12 é o que tem mais, né? Ouvindo, depois. E depois... Temos 5 etapas da linha de produção da palavra. No versículo 10, olhem lá. Primeiro, é a exposição à palavra. Quem é que estava falando a palavra? Jesus. Quem estava lá em Cafarnaum ouviu?
Hã? Quem estava lá em Betesda, ouviu? Quem estava viajando lá em Emaús, na estrada de Emaús, ouviu? Quem é que ouviu? Os que estavam junto dele. Então é aqueles que estão expostos à palavra. Primeira etapa da linha de produção: estar exposto à palavra. Então a pessoa precisa estar no lugar onde a palavra está sendo dita. Mas fala para o seu irmão: estar de corpo, alma e espírito, irmão. Porque tem gente que está dormindo. Tem gente que está distraída. Tem gente que está e não está ouvindo. Então a primeira etapa é estar. Então nós já fizemos algo muito importante hoje. Ao acordar no domingo e vir para a igreja, nós já estamos expostos à palavra. É a primeira etapa. Mas não espere o compasso estar lá embaixo na garagem. É só a primeira etapa da linha de produção. Está. Vocês hão de perceber como tem gente hoje que já cai aqui. Não precisa ir para a igreja, não precisa estar lá. Eu posso ser crente em casa, porque Deus é comigo onde eu estiver, porque já furou aí. Não está debaixo da exposição da palavra. A primeira coisa, estar exposto à palavra. A segunda coisa, vá para o versículo 12. Como eu disse, não vamos ficar na ordem. No 12, ouvindo. Quem que sabe a diferença entre ouvir e escutar? Levante a mão, quem sabe a diferença entre ouvir. Quem pode, assim dizer, a diferença entre ouvir e escutar? Veja se não é isso que eu vou dizer. Escutar é eu estar aqui, você estar aí, e passar um ônibus na rua, e você ouve aquele ruído do ônibus, mas você ouve de uma forma que não te afeta em nada, não mexe em nada com você, passa desapercebido, e é capaz de alguém dizer: o que passou na rua? Você fala: passou alguma coisa na rua? Você escutou. Você escutou o ônibus passando. Um passarinho que esteja cantando ali fora, quem está mais atrás do tempo pode ouvir, pode escutar o passarinho cantar. Mas se alguém falar: o passarinho cantou, você vai dizer: passarinho? Que passarinho? Eu estou na igreja, não vi passarinho nenhum. Mas você escutou. E se você puxar na memória, você fala: é mesmo, eu estava ouvindo um som. Você escutou. Agora, o que é ouvir? Ouvir é se debruçar diante daquilo. É se inclinar diante daquilo. Ouvir é ter um interesse naquilo. Uma vontade naquilo que está ouvindo. Provavelmente as mulheres aqui sabem quando o marido está escutando ou está ouvindo. Hã? Sabe ou não sabe? Ô irmão, sua mulher não é um ônibus, irmão. Então, os maridos também sabem quando eles estão escutando ou quando eles estão ouvindo. Ouvir é dar atenção, é ter interesse, é se curvar, é se prostrar, é esquecer o resto, é ter disciplina mental, é ter capacidade de concentração, é ter um interesse estupendo, extraordinário, a ponto de nada mais ter valor a não ser aquilo que está sendo dito. Isso é ouvir. Então, na linha de produção da palavra, primeiro precisa estar presente. E segundo, precisa estar presente ouvindo. Já caiu mais um monte dessa prateleira. Pessoas que estão presentes, mas não estão ouvindo. Consequentemente, a palavra não vai descer no coração e não vai começar a linha de produção na vida dela. Terceira coisa no versículo 11, terceira etapa da produção, entender a palavra. No versículo 11 diz: dado a conhecer. Jesus diz aos discípulos: para vocês é dado a conhecer.
os mistérios do reino. Para vocês é dado, agora é mais do que ouvir, agora é entender. Então a palavra passa por um processo racional, passa por um processo mental, passa pela capacidade de ouvir uma palavra após a outra, juntar elas e dar sentido àquela frase, àquela oração que está sendo formulada. Oração no sentido de frase que está sendo formulada. Agora é entender. A palavra então vai mexendo no entendimento. E como é bom quando a gente entende alguma coisa. Você já ouviu um discurso e não entendeu nada? Você já ouviu alguém falar e você ficou assim, o que esse cara quer dizer? Não entendeu nada. Pode ser que ele não disse nada, ou pode ser que você não estava ouvindo, só estava escutando, não sei. Porque tem gente que fala e não diz nada. É verdade ou não é? Tem gente que fala e não disse nada. Então aí é difícil entender, quando a pessoa não... Mas a palavra de Deus, quando ela está sendo falada por alguém que tem o dom de falar, ela tem uma lógica, ela tem um sentido, ela é racional, ela é inteligente. Então é necessário aplicar a capacidade de entender. Eu sei que entram fatores de QI, de inteligência, de capacidade de concentração, eu sei que existe um monte de fatores, mas todo mundo que está presente, dando ouvidos, tem a capacidade de entender, porque é uma capacidade sobrenatural, é o Espírito Santo que faz entender. Vocês já repararam que eu sempre oro pedindo revelação da palavra? Eu sempre faço questão de dizer para Deus diante de vocês que eu preciso que haja revelação da palavra. Por quê? Porque eu não estou confiando no meu raciocínio e no seu. Eu não estou confiando na minha inteligência e na sua. E eu sei que a minha inteligência e a sua é insuficiente para produzir os frutos que Deus espera da nossa vida. E esse fruto só vai ser produzido se além da nossa inteligência, embora a gente está pensando, a gente está ouvindo, está construindo raciocínio, mas se além disso o Espírito Santo estiver cooperando com a gente. Só aí é que vai acontecer alguma coisa, vai dar sequência na linha de produção da palavra. Então é dado a entender, e isso quer dizer envolver a mente, absorver os conceitos, praticar meditação. O entender traz tudo isso. Mente lá, conceitos sendo compreendidos e absorvidos, e continuar pensando naquilo, meditando aquilo. Puxa, a nossa geração é tão privilegiada, porque a gente está aqui no culto agora, ouvindo, nesse processo, estar ouvindo, sendo dado a entender. E alguma coisa que a gente perdeu, alguma coisa que não compreendeu, meia hora depois que terminou o culto, você pode ir na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu vou ouvir de novo essa palavra, eu quero pensar nessa palavra. Você pode se trancar, porque alguém fala, mas é um ambiente muita gente. Cria um campo de distração maior, sem dúvida nenhuma. Cria um campo de distração. Mas agora você pode chegar em casa, trancar num quarto, hoje, amanhã, depois, daqui uma semana, quando você quiser. Você pode se trancar num lugar, colocar a palavra e falar, agora eu vou prestar bastante atenção, eu vou ouvir com calma, eu vou... Como nossa geração é privilegiada. Como a nossa geração é privilegiada. Quando a gente sabe usar dos recursos que tem hoje. Como é beneficiado. Precisa entender a palavra. Quarto passo. Nós somos pessoas completas. Depois de entender, nós precisamos sentir a palavra. Converter-se. A conversão passa pelo nosso campo sentimental e emotivo. A conversão mexe nisso. Não é só isso, mas mexe nisso. A conversão agora é o sentir a palavra. E nós precisamos, você já ouviu essa frase, nos converter todos os dias. Eu sei que muitas vezes essa frase é usada errada, porque nós falamos, nós precisamos nos converter todos os dias no pensamento de se converter a Jesus. Não, nós nos convertemos a Jesus uma vez. Converter é convergir, é ir em direção, nós vamos uma vez. Mas nós temos que nos converter ao que Ele fala todos os dias.
Nós temos que todos os dias dirigir nossa vida para o que Ele fala, conduzir nossos passos para o que Ele fala, nos converter ao que Ele está dizendo. Hoje precisa se converter à mensagem de que nós somos criados para sermos frutíferos, de que a superficialidade impede a frutificação. Hoje nós temos que nos converter a essa palavra. É isso que diz aqui, eles vão se converter. É possível, o quarto passo da linha de produção da palavra é envolver o coração, é envolver a parte emocional. Tem um texto na Bíblia, eu não lembro onde está escrito agora, mas depois de uma pesquisinha você acha. Tem um texto que diz que a palavra vem à mente e depois desce ao coração. Então é uma palavra que ela é entendida e depois desce ao coração. É nessa etapa que Davi está no Salmo 119, versículo 11. Lembram que eu li há pouco? Guardei a tua palavra onde? Ele está no quarto passo da linha de produtividade. Ele está dizendo, eu me converti à tua palavra. Eu senti a tua palavra. Eu estou... Eu ouço, eu entendo e eu sinto. Tudo bem? É isso? Está, ouve, entende, sente. Parece coisa de mini braque, né? Só isso vai evitar a superficialidade. Está aí é superficial. Fui na igreja. E daí? O que você fez demais? Não fiz nada demais. Fui na igreja. Estava. Ouvi. E daí? Ouvir não é uma camisa. Colocar a manga não é uma camisa. Ela precisa estar completa. Na linha de produção tem que estar completa para ela cumprir o propósito dela. Não adianta ter uma etapa, 2 ou 3, ela precisa estar completa. Sentir a palavra, converter-se, envolver o coração, parte emocional. Quinto, agora vem a parte final, praticar a palavra. Sejam perdoados, no versículo 12. Sejam perdoados. Primeira prática da palavra, se acertar com Deus. Fala para o seu irmão, você tem que se acertar com Deus. Quem não se acerta com Deus, quem não é perdoado dos seus pecados, quem não está livre de culpa, nada mais tem valor, nada mais acontece. Não adianta fila de oração, campanha, buscar, jejuar, orar, não adianta mais nada. Tem que se acertar com Deus, porque os pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você pode ir e estar no lugar, pode ouvir a palavra, pode entender a palavra, pode sentir a palavra, mas se não se acertar com Deus, continua havendo uma barreira de separação, e Deus não vai fazer você voltar à sua essência, e você não vai produzir frutos, porque é o pecado que impede de produzir frutos. É necessário remover a barreira, e você e eu não podemos remover, mas Jesus Cristo veio ao mundo para arrancar essa barreira, e todo aquele que nele crer vai ser salvo. A primeira aplicação da palavra é para a salvação. Quando Nicodemos se encontrou com Jesus e começou a conversar, Jesus resumiu tudo dizendo o seguinte: importa nascer de novo. Importa nascer de novo. Se você não nascer de novo, não for uma nova criatura, não adianta nada. Precisa nascer de novo. Tem algumas coisas para falar para vocês e vou falar ainda rapidamente. A primeira delas, olhando para o texto,
nós vemos que a superficialidade atrai e dá acesso a Satanás. Veja lá, versículo 15: aqueles da beira do caminho, a palavra é semeada, quando a ouvem, logo, o que acontece? Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Essa pessoa superficial é um campo de fácil acesso do diabo. O diabo tem acesso na vida da pessoa superficial, da pessoa que é só por cima, só casca. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está ao derredor de quem? Diga, de todos. Vocês não disseram? Ainda alguém não disse? O diabo está ao derredor de mim, está ao derredor de você, está ao derredor de todos. Mas perceba, ele está fazendo o quê? Procurando alguém que possa. Perceba, ele está ao derredor, mas ele não está fazendo o que ele quer com autonomia. Ele não pode devorar todo mundo, ele não pode devorar quem ele quer. Ele pode acordar um dia e dizer: eu vou devorar a Beatriz. Ele fica ao derredor, mas ele não pode devorar a Beatriz. Ele vai ficar procurando uma maneira de devorar a Beatriz, mas ele não pode devorar. Existem pessoas que ficam assim: eu errei porque o diabo me pegou. O diabo veio, ele fez na minha vida. Como se o diabo tivesse essa autonomia de ir chegando e fazendo em quem ele quiser. Não pode, não é assim. Efésios 4:27 diz o seguinte: não deem lugar ao diabo. Ele fica procurando, ele olha de um lado, olha do outro, olha a vida, olha por cima, olha de baixo para cima, olha da direita, da esquerda. Ele fica procurando, onde que eu pego, onde que eu entro, como é que eu devoro. Ele fica procurando, ele ficou em Jó procurando, ele ficou dando volta em Jó, ele ficou em Daniel procurando, ele ficou dando volta em Daniel, ele ficou em Pedro procurando, ele ficou dando volta em Pedro, ele ficou em Jesus procurando, ele ficou dando volta em Jesus, ele fica dando volta ao seu derredor procurando. Tem aqueles que ele fala: opa, achei. Mas tem aqueles que ele fala: não consegui. À noite o diabo que acordou dizendo: eu vou devorar a Dagmar, ele vai dormir dizendo: estou fracassado, não consegui. No dia seguinte ele acorda e fala: eu vou devorar o Geraldo. À noite ele vai dormir fracassado dizendo: eu não consegui. Ele acorda no outro dia e diz: eu vou devorar a Sueli. E ele vai dormir dizendo: eu não consegui. Não me deram lugar. Segura um pouco aí. Não me deram lugar. Pode tocar baixinho, mas segura aí. Eu falei para eles me controlar para não ir muito longe, mas eu não posso parar agora. Fala comigo. É só quem dá lugar. Não tem vítima aqui não. Tadinho de mim, o diabo entrou, fez na minha vida, pobrezinho, tadinho do irmão, o diabo entrou, fez... Deu lugar. O salmista ele diz assim: se o inimigo pudesse, ele teria nos engolido vivos. Ele está ao derredor procurando quem ele possa tragar. Se ele pudesse, ele teria nos engolido vivos. Mas ele não pode naquele que não dá lugar. Ele não pode naquele que não dá lugar. Ele não consegue. Então Satanás fica ao redor do cristão, mas não tem acesso a ele. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele.
Não precisa ter medo do diabo. Não precisa se assustar com o barulho que ele faz. Não precisa se intimidar porque ele tem o vulto dele ao derredor. Não está no controle dele, está no teu controle. Se você não der lugar, ele não pode te tocar. Ele não pode tocar na vida que você está produzindo, nas coisas que você está produzindo. Ele não pode tocar. Aleluia. E quando o diabo toca alguém, ele faz a pessoa pecar? Não. Ele fica ao redor, mas ele não pode tocar. E quando ele consegue tocar, mesmo tocando, ele não pode fazer a pessoa pecar. O diabo não faz ninguém pecar. Deus não faz ninguém pecar e o diabo não faz ninguém pecar. Lembra que a frutificação começa guardando o coração para não pecar. Ele não pode fazer ninguém pecar. Simples. O diabo ficou ao derredor de Adão no Éden. Não vou deixar a mulher de lado, Adão é que é o responsável. Ele ficou ao derredor de Adão no Éden. O diabo ficou ao derredor de Jesus no deserto. O diabo chegou a falar com Adão no Éden. O diabo chegou a falar com Jesus no deserto. Adão pecou, Jesus não pecou. Porque o diabo não pode fazer ninguém pecar. Ele, quando está ao derredor, quando ele se aproxima mais, quando ele fala, ele vai tentar incitar paixões carnais na pessoa. Ele vai tentar levar a pessoa a pensamentos e raciocínios carnais, que se opõem ao que Deus fala, para que a pessoa se mate pela própria mão dela, para que a pessoa se destrua pela própria mão dela. O diabo não destrói ninguém diretamente. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu não estou inocentando o diabo, salvando ele, mas eu estou dizendo que ele não tem esse poder de diretamente tocar numa pessoa porque ele quis, levar uma pessoa a pecar porque ele quis, destruir uma pessoa porque ele quis. Ele não pode, está em nossas mãos, não está nas mãos dele. Mas ele tenta incitar. Olhem comigo o que diz Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez praticado, consumado, gera a morte. O contexto está dizendo, ninguém diga que Deus te levou a pecar, porque Deus não tenta ninguém, não leva ninguém a pecar. Subentendido que se Deus não faz, o diabo também não faz. Aqui diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é o desejo errado, é o desejo sem controle. Cada um é atraído pelo seu próprio desejo errado. E quando esse desejo encontra a voz, a pessoa é atraída e seduzida, enganada por si mesma. Ela mesma se engana. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, uma vez praticado, gera é suicídio, gente. Não é homicídio. Deus não mata ninguém, pessoas não matam ninguém, o diabo não mata ninguém. Espiritualmente falando, as pessoas é que se matam dentro desse processo. Por fim, a superficialidade desenvolve esterilidade. Pessoas superficiais não dão frutos, não geram vida, não geram pessoas, não geram coisas. Só a terra boa produz fruto. Só a terra boa gera vida.
Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 a 21. Ezequiel 11, 19 a 21. Eu lhes darei um só coração, e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Aqui, não é? Bom, Deus acordou e Deus falou, eu vou dar um bom coração para aquela pessoa. Ou Deus acordou e falou, eu vou deixar aquele coração duro. Não. Aqui é, Deus acordou e foi avaliar como é que está o coração daquela pessoa. Deus acordou e foi ver como é que está a palavra na vida daquela pessoa. É superficial? Está na beira do caminho? É só recebida assim? Está? Ouve? Entende? Sente? Pratica? Ou não? E quando ele olha o processo de produção, aí ele chega ao final e diz, legal, o Alexandre, 5 etapas do processo de produção cumpridas na vida do Alexandre. O Alexandre acorda para ir trabalhar no Hotel Ibis, dobra os joelhos e diz, Senhor, mantenha o teu anjo ao meu redor, guarda a minha casa, guarda a minha família, me faz ter um dia bem sucedido. E o secretário de Deus, não sei qual é o nome do anjo do secretário de Deus, vai anotando tudo. E ele chega à noite e ele diz, obrigado, Senhor, mais um dia e o diabo não me tocou, mais um dia e eu estou abençoado, mais um dia e o Senhor ouviu minha oração. O bom coração é frutífero. Marcos, capítulo 4, voltando à parábola, versículo 8, falando agora do terreno bom. Outra semente, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Aí Jesus explica no versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu sei que existem vários fatores que determinam o direcionamento e a quantidade dos frutos. Não é todo mundo que dá a mesma quantidade de fruto, que dá fruto em todas as áreas. Alguns dão mais fruto aqui, outros lá. Alguns dão muitos frutos, outros dão menos. Eu sei que existem muitos fatores, experiências de vida, oportunidades, habilidades, capacidade, inteligência. Tem muitos fatores nesse processo todo. Eu sei que também esses fatores é que vão determinar o direcionamento para a família, para o fruto no ministério, para o fruto no trabalho, nas obras sociais que realiza, nas coisas que fazem. E eu sei que a quantidade de frutos, muitos ou poucos, depende de tudo isso. Mas o texto, ele diz, não é que todo mundo vai frutificar 100. Tem aquele que vai frutificar 30. Tem aquele que vai frutificar 60. Tem aquele que vai frutificar 100. Ou seja, um vai dar mais frutos do que o outro. Mas todos estão nivelados, porque todos estão dando frutos. Por quê? Porque não são superficiais. Quero convidar vocês a ficarem em pé. E a minha oração, Deus, nesse momento, é para que o Senhor nos dê um espírito de profundidade, um interesse de profundidade, de deixarmos a aparência, de deixarmos a superficialidade, de imergirmos e profundamente entrarmos nas águas, e não termos apenas as águas nos pés, nos joelhos, nos arteios, na cintura, nos ombros, mas nadarmos em rumo ao teu altar, Senhor.
nadarmos nas águas do Espírito em direção ao teu altar, para que a nossa vida possa ser uma vida totalmente produtiva, uma vida frutífera, uma vida que agrade a ti, que honre o Senhor, que te exalte, Senhor. Todos os dias, só pra te adorar. Lembrar aos irmãos que nós temos no dia 3 de dezembro, às 16 horas, o evento do Apacentai, 12ª edição, em que nós vamos entregar a vocês as agendas Apacentai 2023. Também esse ano, vocês já sabem, a novidade é que temos agendas específicas para as crianças, com material didático para elas para o ano inteiro, e os irmãos devem fazer a compra antecipada das agendas, tanto das infantis como de adulto, através de um voucher ali no balcão. Quem ainda não adquiriu, vai lá. Eu não sei como é que está essa distribuição, se tem muito, se tem pouco, se ainda tem. Vão lá e colham essa informação para adquirir a sua agenda. Domingo que vem, nós vamos ter nesse culto aqui da manhã, batismo, e depois recebimento de membros no culto da noite. Os discipuladores que prepararam pessoas devem entregar durante a semana, se possível ainda hoje, os relatórios de discipulado para podermos fazer o batismo e o recebimento dos membros. Dia 19, sábado, daqui 15 dias, nós vamos ter uma ETL programada desde o início do ano para os membros dos ministérios, todos os ministérios, todos os membros dos ministérios. É muito importante essa ETL. Vamos olhar o que foi feito e vamos ver o que vamos fazer daqui para frente. Então, é importante que todos que estão comprometidos nos ministérios estejam aqui às 19 às 20 horas para essa ETL. E logo em seguida, no domingo, dia 20, nós vamos ter também no culto da manhã a apresentação de bebês. Os irmãos que têm seus filhos para apresentar, o seu filho, procurem lá no balcão para fazer a inscrição. Os jovens, eles vão sair daqui do templo e vão para a Avenida Paulista fazer evangelização lá. Os jovens e os irmãos que vão lá na Paulista, venham aqui à frente, se posicionem aqui na frente do altar para esse momento. Peço que toda a igreja fique em pé. Durante os últimos meses eu me posicionei aqui de uma forma enfática em relação ao que pensamos sobre governo e sobre eleições. Esse ciclo está encerrando, o novo se começa. Domingo passado eu não tive a notícia que eu esperava ou gostaria de ter à noite, e eu creio que esse é o sentimento que permeou a maioria de vocês, se não todos. Eu não posso deixar passar essa situação sem fechar isso com uma palavra. Eu não vou falar uma palavra, eu vou ler uma palavra que eu escrevi. Então, eu apenas vou ler algo que talvez alguns já leram, porque já divulguei em redes sociais, nos grupos da igreja. E o que eu vou ler é o pensamento, é o sentimento. E é isso que norteia a gente, e é essa direção que eu dou para toda a igreja. Nunca removeremos os marcos antigos e jamais adaptaremos os valores da fé cristã que abraçamos única e exclusivamente pela revelação que tivemos sobre quem é Deus. O certo continuará sendo certo e o errado permanecerá sendo errado. Assim como o céu sempre será céu e a terra sempre será terra. Não vamos renunciar ao compromisso em declarar que o maior projeto de Deus é a família, nos moldes de marido, mulher e filhos. E sempre afirmaremos que homem é homem e mulher é mulher. O doce continuará sendo doce e o amargo nunca será tido como saboroso. Permaneceremos caminhando junto com aqueles que consideram que Deus está acima de todos e sobre todos e tudo. Também permaneceremos sendo patriotas, que amam a terra e as cores do nosso querido Brasil. Nossos filhos continuarão sendo ensinados a se afastarem dos vícios e dos comportamentos pecaminosos, e a Bíblia continuará sendo nossa regra de fé e prática. Seremos pacíficos e continuaremos pagando o mal com o bem,
e aqueles que nos desprezam permanecerão contando com a nossa misericórdia. Construímos durante décadas um ministério que nunca dependeu do poder econômico do Estado, da política e das negociações, mas sempre se desenvolveu em suas estruturas pela generosidade daqueles que amam a Deus e se aplicam a materializar uma visão. Nossas estruturas espirituais nunca se pautarão em habilidades e artimanhas humanas, mas sempre nos dons e capacitação dadas pelo Espírito àqueles que se prestam a ser servos de Deus. Nosso compromisso sempre foi e continuará sendo com a verdade, e a nossa pregação manterá sua essência de libertação. Vamos continuar ensinando nossos jovens a não se deixarem doutrinar por professores ateus, marxistas e adeptos da ideologia de gênero. O sistema não nos dominará, como nunca nos dominou, porque não somos deste mundo e por ele não seremos moldados, pois sabemos que o mundo jaz no maligno. Vamos continuar nos posicionando com a luz dos valores oriundos da palavra de Deus, nas questões políticas, morais, éticas, econômicas e tudo que diz respeito ao ser humano como um todo. Não nos omitiremos. Sabemos que somos sal e luz para estarmos visíveis e não sermos omissos. Cremos que Deus sempre respeitará as escolhas que fazemos, porque não somos marionetes em suas mãos. E ainda que nossas escolhas não sejam as melhores, teremos aquilo que queremos. Continuaremos vivendo em comunidade e respeitando aquilo que a maioria escolhe. Todavia, não seremos moldados aos valores abraçados por aqueles que falam e vivem de acordo com o que é politicamente correto. Continuaremos sendo o que sempre fomos e fazendo o que sempre fazemos, a despeito de tempos e autoridades que estejam sobre nós. Tomamos como referência 1 Pedro 2, 13 a 25, e faremos tudo isso até que se cumpra o que almejamos, ou seja, o surgimento de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Estenda as suas mãos sobre esses irmãos. Pai, nós oramos por esses irmãos e os outros que vão para a Avenida Paulista hoje, para serem testemunhas do Evangelho e falar do Teu amor e chamar pessoas para a salvação. Que a vida deles seja protegida de todo perigo e que eles sejam instrumentos Teus e voltem trazendo a alegria dos frutos, Pai. Obrigado pela manhã de hoje. Pedimos a Tua bênção e proteção sobre nossa vida e família, nos guardamos em Ti e temos pela nossa frente uma semana abençoada para sermos produtivos, gerando vida em pessoas, gerando vida em coisas. Guarda-nos no Teu amor e na Tua paz e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com as mãos espalmadas assim aos céus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo, que unifica todos os crentes em toda a terra, seja e esteja com cada um de nós de hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Levante a sua mão, balance comigo e diga: a paz do Senhor. Tenha um domingo maravilhoso, uma semana excelente. O Senhor Jesus te guarde, o Senhor Jesus te abençoe. Fiquem na paz.